Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, amém? Este canal é para abençoar a sua vida e trazer uma palavra de direcionamento, uma palavra de resposta ao seu coração, resposta de Deus. Ei, se Deus prometeu, te fez uma promessa e essa promessa ainda não chegou, acalma-te. É porque Deus está preparando algo tão maravilhoso, tão lindo, tão abençoado para te entregar. Espera nele, porque o tempo de Deus é perfeito. Ele não tarda, ele não demora. É porque é o tempo dele. Amém? E ele cumpre todas as tuas promessas. Na palavra dele não tem nenhuma promessa que ele prometeu e ele não cumpriu. Deus, ele é fiel. Então espera nele, espera o tempo de Deus. Vocês lembram de Ana? Ana, ela orava muito por um filho. Só que ela tinha uma mulher que era mulher do marido dela, chamada Penina. E Penina tinha filhos, tinha vários filhos. Mas o marido de Ana amava era Ana, né? E essa Penina futucava, né, Ana ali, porque tinha inveja de Ana, tinha inveja da forma que o marido tratava ela e não tratava Penina, não tratava a Penina. E Ana não, Ana orava. Ana clamava porque o foco dela, o alvo dela era um filho. Porque Deus ela, já tinha tocado no coração dela que Deus ia dar um filho para ela. E ela ia no altar, ela ia clamava por um milagre, ela clamava porque ela queria esse filho. Ela falava: Pai, eu te entrego. Me dê um filho, eu te entrego no altar, Senhor. Porque ela sabia que o Deus que ela servia era Deus de milagre, era Deus que prometia e cumpria. Amém? E Ana orava, Ana clamava, Ana não desistia do seu milagre, ela sabia o alvo, aonde ela queria, o que ela queria alcançar em Deus, porque era promessa do Senhor. E ela orava ao Senhor. E Penina lá futucando Ana, mostrava, né, exibia os filhos dela, né, que tinha filhos e só engravidando, tendo filho. Teve até o marido de Ana, né? Chegava lá em Ana e falava: Ô, será se eu não sou mais do que 10 filhos para você? E ela não, ela queria um filho. Ela queria um filho, ela queria mostrar que Deus era Deus de vida, não era Deus de esterilidade, era Deus que gerava, Deus que dava vida, era Deus de filhos ali. Então, ela acreditava no Deus que ela servia. Ela não, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei. Eu sei que Deus pode me dar um filho. Eu sei. E ela orava: Senhor, eu sei quem o Deus que eu sirvo, Pai. Eu sei. O Senhor me prometeu. Então eu sei, eu vou esperar em Ti, eu quero um filho. E Ana orava. Ana não desistia, ela chorava, ela se derramava aos pés do Senhor. E um dia Ana fez um propósito com Deus, né? E Ana não demorou muito, Ana ficou grávida. Ana teve um filho, o nome dele era Samuel, né? Essa história é linda. Ela nos ensina muito. A gente sente orar, a gente entregar no Senhor e a gente crê que é promessa de Deus. Deus não erra, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ei, se Deus prometeu para você, é uma promessa de Deus, pode esperar. Pode esperar, pode contar no relógio, porque o tempo de Deus é lindo e é perfeito. Amém. E assim, eu quero contar algo para vocês de mim. Eu, Maria Helena aqui, eu achava que eu não poderia ter filhos. Eu achava que eu era estéril, né? Porque tanto que eu nunca tinha engravidado e em mim tinha muitos policistos, né? Eu fazia exame e aí muitos falavam, até médico falava assim que era algo impossível de ter filhos, né? De gerar, porque é como se os policistas ali comissem tudo que, né? E eu não poderia. Então, assim, na minha mente, em mim, pessoa achava que não poderia engravidar de maneira nenhuma, né? E aí, uma promessa de Deus foi quando eu me casei, que é uma promessa do Senhor. E eu me casei, e o meu marido, ele queria muito ter um filho. Ele queria um filho, né? E ele falava que estava orando por isso. E eu falava: "Ai, eu não posso ter filhos, isso", e eu até falava para ele: "Isso é impossível, é algo que, né?" Porque eu não queria isso, assim, por medo, sim, por medo, porque eu já ouvia muita história, assim, que tinha aquele pré-eclâmpsia, que tinha pessoas que dava, assim, às vezes acontecia algo com o filho, ou com o filho nascia assim, e eu ficava assim. Então, assim, eu criei esse negócio, assim, de não ter, querer filho.
Então, não, eu falava, não quero. E para cobrir esse negócio, eu falava que eu não poderia ter filho, né? E nunca tinha ficado grávida nem nada. E aí eu falava, não, eu não posso ter filho. Eu falava para ele, ó, né? Falava dos policistas e falava assim, algo que e eu falava, eu não quero filho. Eu não quero, mas por causa de um medo, né? De uma resistência. E eu falava, não quero, né? E eu ficava com, sabe? Eu não gostava nem de falar às vezes disso. E eu achando que não poderia ter filho nem nada. E meu esposo falava, eu quero um filho. Ele, eu tô orando, Deus vai me dar um filho, eu quero um filho. E aí eu falei, aí na hora Deus falou assim, ó, aquiete, quieta. Aí eu falei, quer saber? Fui para a beira da minha cama e fiz uma oração bem assim. Pai, se é da tua vontade que eu tenha um filho, se é da tua vontade, o Senhor vai cuidar de mim, do meu filho. Desde o início até o final, o Senhor vai cuidar de mim. E foi tão lindo, tão maravilhoso isso, porque Deus, naquele momento, Ele abraçou meu coração, me abraçou e falou: é da minha vontade. Porque não foi um mês depois. Não foi um mês depois que eu peguei, né, e sentindo umas dores no pé da minha barriga, sentindo umas dores muito mesmo. E eu fui pro médico achando que é isso, né? E aí cheguei lá, a médica tinha feito um exame e me falou assim: olha, parece que você tá com a infecção aqui, mas você vai fazer um exame de sangue. Eu fiz um exame de sangue, né? E depois eu levei para ela. Ela falou assim: olha, tem alguma coisa errada aqui. Você vai fazer um outro exame, porque eu não posso passar nada antibiótico, nada para você tomar, nenhuma pomada, nem nada, antes que você faça esse outro exame. Porque esse exame parece que tá constando esse exame aqui. Não é algo provável ainda, mas parece que você está grávida, né? E não tem um mês, não tem ainda muito tempo assim de dias ainda não, então você vai voltar lá e fazer outro exame, tá bom? E eu fiquei, como assim, grávida? Como assim? Foi algo assim de me assustar, né? Falou, ai, como assim? E aí Deus me lembrou, ei, calma, é da minha vontade, eu vou cuidar, calma, estou no controle. Falei, aí eu acalmei feliz, mas sem, assim, aquela minha dúvida assim, será se estou mesmo? Porque ela não deu algo provável, né? Podia ser outra coisa, né? Não podia ser nada, talvez. E eu fiz um exame, né? E aí fui depois voltei lá e entreguei. Ela falou, realmente, você tá com um mês de gravidez. E eu falei, uau, eu fiquei, não sei se eu ficava feliz ou se eu ficava, né? Mas eu não fiquei de maneira nenhuma. Desde o início da minha gravidez até o final, não fiquei com medo, não fiquei com nada, porque Deus, ele me acalmou. Ele cuidou de mim, cuidou do meu filho desde o início. Foi lindo demais isso. A mão de Deus, eu senti assim a mão de Deus e ele sempre falando: lembra da oração, lembra que você pediu. Então, assim, é da minha vontade, é da minha vontade. E eu, tá bom. E teve uma vez que eu voltei no médico, né, pra fazer só sempre aquele de rotina e tudo. E aí eu tinha feito a, o ultrassom ali, né, e levei pro médico. Aí ele falou assim, eu vou te encaminhar correndo pro hospital, e você vai lá, você vai fazer exames lá, e você vai ver, porque aqui nesse exame teu aqui tá constando que como se a sua placenta tivesse baixa, não sei se é placenta ou um negócio tivesse, não sei se era aberto, só sei que ele falou assim, ó, que quando a criança for crescendo, ela pode escapulir, ela pode deslizar aqui. Então, você vai fazer um outro exame aqui, você vai lá para esse lugar lá, porque aí qualquer coisa você vai fazer uns pontos para segurar a sua gravidez. Não tinha 3, eu acho que não tinha 4 meses, ou mais, eu nem lembro exatamente quantos meses era. E eu fui. E cheguei lá, eu fiquei assim, uai, Senhor, como assim? Será se. Ai, como assim? Não entendendo nada. Eu falei, mas me lembrei da oração. Falei, uai, mas como assim? Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Eu falei, não. Falei, eu vou acalmar, vou esperar o que vai acontecer. E cheguei lá, falei, aqui, mostrei pro doutor, né? E aí o doutor falou assim, eu vou te passar um outro exame aqui pra você fazer. Você vai fazer um outro aqui. Que lá era mais profundo, mais direitinho, né? E aí eu fiz. E eu falei, e agora, aí quando eu levei pra ele, que lá na hora, lá, levei pra ele e mostrei, ele falou assim, não, tá tudo bem, nesse exame aqui, tá tudo bem, esse aqui deve ter sido um erro que fizeram lá e foi erro, porque aqui tá constando que tá tudo ok, tá tudo bem, não tem nada de errado. Eu falei, nossa, eu fiquei tão aliviada, eu falei, nossa, Deus é fiel, Deus é fiel, meu filho tá com 3 anos hoje, vai fazer 4 em dezembro, então assim, eu glorifico e exalto a Deus, Deus é fiel,
Se é uma promessa de Deus, ele vai cuidar dessa promessa para que se cumpra, para que seja tudo para a glória de Deus. Se ele te prometeu e tá tudo desandando, oposto dessa promessa, ei, se a promessa de Deus vai tudo cooperar para que seja Deus glorificado, então Deus vai cumprir com cada detalhe, com essa promessa, com esse propósito dele. E você vai ver a glória de Deus. E você falar, uau, como meu Deus é tremendo, como meu Deus é grande. E ainda vai dizer, eu o conhecia só de ouvir falar, só dos testemunhos, só das pregações, da palavra, mas hoje eu conheço o meu Deus face a face. Amém? Então aí, é essa palavra que eu tenho para você hoje. Glorifique e exalta ao Senhor, porque essa promessa vai cumprir. É de Deus? Então pronto. Então descansa nele, que vai cumprir. Se é um casamento, pode esperar, vai ser tremendo. Se é um filho, se ele te prometeu e você acha que é estéril, que você não está conseguindo, nada para Deus é impossível. O teu Deus é o Deus do impossível. O Deus que transforma, restaura, Deus que reconstrói, o Deus que pega o pó do nada e transforma em algo lindo. Como pegou você, o pó da terra te fez ali, te formou. Deus da vida, eita, Deus é tremendo, então espera, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? E tudo vai ser para a glória do Senhor. Mas calma, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Pode o mundo tá dizendo, tá demorando esse seu Deus, hein? Porque você não pega um atalho. Você lembra de Sara, né? Sara ali estava ali querendo ali o filho, né? O filho prometido de Deus. Deus prometeu um filho para ela. Para ela e para Abraão, né? Eu vou te dar um filho, é o filho da promessa. É o filho da promessa. E Sara, nossa, já tô ficando, tô velha demais. Ai, não posso esperar mais. Não, já sei, é porque se Deus prometeu e querendo ajudar ali Deus, né? Não, então eu vou pegar a minha serva e dar, porque deve ser assim que Deus está querendo dizer em questão, né? Que vai me dar um filho, né? Porque naquele tempo, né? E aí pegou a serva, pegou o atalho, entregou para o seu marido Abraão. E ali tiveram um filho. E ali tudo desandou. Até hoje existe guerra, né? Conflitos por causa disso, porque a Sara colocou suas mãos, né? E o filho da promessa nasceu? Nasceu. Era Isaac. O filho da promessa era de Sara e de Abraão. Mas Sara querendo ajudar Deus e falando, não, é porque eu tenho que tomar alguma atitude, né? Eu tenho que pegar aqui minha serva e dar para Abraão aqui. E talvez é assim que Deus está querendo dizer, né? Que vai ter um filho aqui, o filho da promessa deve ser dessa forma que vai nascer. Mas é meu filho, né? Mas como vai ser filho que é da minha serva, então é meu filho, né? Então tá tudo ok. E colocou as mãos. Quando Deus promete, não precisamos colocar as mãos. A promessa vem. É da promessa? Vem, não adianta. Deus cumpriu a promessa com Abraão e Sara. Deus cumpriu. E quando Deus diz, eu vou cumprir com tal ano, eu verei e você vai estar grávida. E Sara ainda riu. Riu. Falou, como assim? Não adianta você dizer, mas é porque eu tô velho. Mas é porque eu tô assim, né? Achando que Deus não vai fazer. Olha para o seu Deus, não olha para você, não olha para essa situação, olha para o seu Deus. O seu Deus é grande. O seu Deus é o Deus do impossível. Olha para o seu Deus, não olha para essa situação, não olha para você, não olha para aqui para essa terra, para isso aqui não. Ei, volte os seus olhos para ele e vê o tamanho do seu Deus, o que ele pode fazer. É ele que vai fazer. Ele não precisa da sua ajuda, ele não precisa de que você ponha suas mãos, ele não precisa. Ele é Deus do impossível. É ele que faz. É ele que diz sim, é ele que diz não. Entendeu? É com ele, é ele que vai fazer. Então tira os olhos. Tira os olhos disso aqui. Tira os olhos. Não precisa você colocar suas mãos. Deixa com ele. Que o que ele vai fazer é tremendo. E ele será glorificado. Preparará um banquete para você na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça com óleo e faz transbordar. Ei, entrega para Deus.
Você vai ver, a promessa de Deus vai cumprir. Espera. Amém? Fica todos na paz de Deus.